Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Vamos louvar Jesus. Tu és soberano, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar de toda a glória que Ele tem, e apesar dessa, Jesus se importa com você essa manhã, amém? Tu te importas comigo também. E esse amor glorioso, e esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vamos cantar do começo? Tu és soberano, Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, sua vida está na mão de Deus, meu irmão. Deus tem o controle de tudo, amém? Tu és tremendo, e apesar de todo o seu poder, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E o amor de Deus tão glorioso, esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor, e esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vocês cantando junto comigo. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mais uma vez, igreja. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Grande amor de Deus. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Se você crê que Jesus te ama, eu quero convidar você a cantar bem forte com a gente assim, ó. Bem forte, me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
Cante com a gente. Tem ciúmes de mim? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente, Aleluia. não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Aleluia. Recebo pão maravilhoso. E quanto Jesus me quer. Cante, querido. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama. E a última vez, bem forte, querido. Me ama, Jesus. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. E as palmas louvam a Jesus. Mais forte, as palmas louvam ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Vamos louvar Jesus com alegria, meus irmãos, com palmas. Coloca a próxima letra aí para mim, meu irmão, que minha memória... Amém, vamos louvar Jesus. Eu faço a lista e esqueço as músicas, né? Vamos lá, batendo palma. Vamos lá, gente, vamos lá assim, ó. Vamos lá, me ajuda aí. Tá bonito. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei. Eu confiei em ti, fui ajudar. Aleluia. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom
Eu te louvarei, Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo eu vou louvar o Senhor Jesus. Comigo assim, vamos lá. Em todo tempo te louvarei. Bem forte, igreja. Em todo tempo te adorarei. Bem forte, vamos louvar Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu vou te louvar para sempre, Jesus. Eu te louvarei. Aleluia. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvo. A última vez, hein? Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. A gente vai ensinar uma música que é velha. Não sei, a geração nova aí talvez não saiba, mas a gente vai ensinar vocês, tá? Ela é bem simples assim. Ela diz assim. Vamos ver quem conhece. Aquele que está feliz diz amém. Vocês vão dizer amém. Mas é um amém de gente vitoriosa, tá, gente? Não é gente fracassada, amém, não. É amém de quem está vitorioso. Na hora que está dizendo aquele que está feliz, grite aleluia. A gente grita aleluia para louvar o Senhor Jesus. Amém? Simples assim? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Tá fraco. Aquele que vai matar. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é o quê? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vamos voltar para o começo, vamos ver se vocês aprenderam. Aquele que está feliz, aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aê, tô gostando. Aquele que está feliz, bem forte agora, grite aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aquele que está feliz, bata. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. Tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia. E bem forte para acabar. Jesus é o motivo da nossa alegria. Palavra de Deus.
palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Essa é a oração de Davi, quando o povo de Israel trouxe as ofertas para contribuírem na construção do templo do Senhor. Essa igreja, ela é sustentada pelas ofertas, pelos dias dos irmãos da igreja. Nossos visitantes sintam-se confortáveis, se quiserem participar desse momento. Nós vamos orar por tudo aquilo que o Senhor há de trazer nessa manhã, o que o Senhor colocou no coração de cada um de vocês poder contribuir com essa missão. E logo depois nós vamos estar cantando essa última canção, glorificando o nome de Jesus. E você tem a oportunidade de trazer também seu dízimo e sua oferta. Vamos orar. Pai, graças te damos, ó Deus, porque é o Senhor, ó Deus, tem sido um Deus tão bondoso e fiel, ó Deus. Como Davi orou, ó Deus, nós também reconhecemos que tudo, ó Deus, que trazemos à sua casa vem das tuas mãos preciosas. Abençoa o teu povo, Deus, dando saúde, trabalho, abençoando, Pai, abrindo portas. Ó Deus, dando realmente, ó Deus, a graça, ó Deus, que o nosso coração, ó Deus, esteja sempre grato, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e muito mais, ó Deus. Obrigado, Deus, por esta manhã estarmos juntos, por essas portas abertas uma vez mais, agradecemos, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, ó Deus, que cada dízimo, oferta, ó Deus, chegar deste lugar, ó Deus, seja usado para a glória do teu nome. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Olhando para os seus olhos, olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. é só esperar acontecer, é só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém. Jesus é o plano melhor, aleluia, Ele é o plano melhor sempre. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. É só esperar acontecer. Jesus vai atuar na sua vida. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar e não deixar que a tristeza, aleluia, tire a força do mantenha a fé, meu irmão. Jesus é conosco. Nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada
cantar com o coração. Jesus é o plano melhor. Seja feita a sua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no... Jesus é o plano melhor. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Maneira a mais linda. Eu só feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim. Quero ouvir suas vozes cantando comigo. Jesus é o plano melhor. Jesus, plano melhor, chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua, aleluia. Seja feita a vontade de Jesus. Aleluia. Assim na terra como no céu. Jesus é o plano melhor, meus irmãos. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. As palmas louvam o Senhor Jesus. Vamos se sentar, meus irmãos. Queria chamar as crianças aqui à frente. Hoje essa linha vai ser para toda a turminha que está abaixo de 7 anos. Mas pode vir todas as crianças para a gente orar com vocês. Todas as crianças podem vir, podem vir. Cadê vocês, turminha? Bora, bora. Bora, 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 bora. Isso! Já chegou 2 princesas, cadê o resto? Ei, gatinha. Vem, vem. Tudo bom? Oh, meu amor. Tudo bom, Chloe? Vamos orar? Vem, vem, rapaz. Vou chamar a Viviane. Você pode orar pelas crianças, Viviane? Vamos orar com nossos pequeninos. E aí depois, 7 anos para baixo, vai para a salinha, não é isso? E os demais ficam com os papais. Ô, bem, vem logo, rapaz. Vem. Então vamos fechar os olhinhos para orar. Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Nós te agradecemos, Senhor, por cada criança que está aqui, pelos seus pais que as trouxeram, ó Deus, que cumprem aquele compromisso de educar nos caminhos em que eles devem andar, ó Pai. Então, Senhor, que o Senhor abençoe cada criança, cada família, abençoe esse tempo que eles estão na salinha, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de todo o mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Renato sempre elegante, né, rapaz? Seu babador. Quer falar alguma coisa? Vai lá, vai. Cuidado, cuidado. Cuidado. E aí, cara? Amém, meus irmãos. Com calma, turminha, com calma, isso. Meus irmãos, queria chamar aqui à frente o pastor Ricardo Agreste, por favor. Para não parecer que
Nem eu estou me chamando de velho, nem chamando ele de velho. Mas há alguns anos atrás, estava com 26 anos, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e tinha sido convidado para iniciar uma igreja naquele bairro. E eu imaginei que chegava lá e o povo ia aparecer. E não foi bem assim. E naquele tempo Deus me deu a graça de, através de algumas conexões, participar de alguns cursos, de um projeto chamado CTPI, Centro de Treinamento e Plantação de Igreja, que teve uma influência muito importante na minha vida naquele tempo lá. E hoje, depois de tantos anos, essas coisas ainda estão presentes no meu coração. E é uma honra poder estar orando com você nessa manhã, meu amigo, de verdade. Fui muito abençoado e ainda sou pela sua vida. Vamos orar? Pedir que o Senhor possa estar abençoando. E aí se introduz um pouco mais, fala da chácara, de outras coisas, por favor. A grande maioria já te conhece, mas é importante fazer para quem está te vendo pela primeira vez. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, a Deus, por essa oportunidade. Te peço, a Deus, que o Senhor possa realmente, a Deus, estar falando aos nossos corações. Aquilo que o Senhor já revelou ao coração, a Deus, do pastor Ricardo, traga aos nossos corações, que encontre em nossas vidas, a Deus, terreno pronto, a Deus, terra boa, para ouvir a Tua palavra e que ela venha produzir frutos em nós e através de nós, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Amém, gente? Amém. Muito bom estar aqui com vocês novamente da BCC, mas também bom conhecer o pessoal da Casa Brasil. E muito feliz de ver essa iniciativa de uma comunidade ajudando a outra. Isso é o que a gente tem tentado fazer no Brasil há algum tempo. Surgiu lá o CTPI, o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja. Nós plantamos muitas igrejas no Brasil e no Chile, através do CTPI. Dentro da nossa rede de igrejas, nós certamente temos mais de 100 novas igrejas plantadas nos últimos 15 anos. Essas igrejas, elas são presbiterianas, batistas, luteranas, Aliança Cristã Missionária, Assembleia de Deus, porque o que nos une na rede não é um pensamento doutrinário. O que nos une nessa rede, Ressurgência, é o mandato dado por Jesus de irmos e fazermos discípulos. Então, nós nos ajudamos mutuamente, independentemente do pensamento doutrinário, desde que exista centralidade do Evangelho de Jesus, exista centralidade no ensinamento da palavra, e assim a gente tem incentivado pastores e líderes a perceberem que juntos nós somos imensamente melhores e mais fortes do que quando separados. A gente tem visto manifestação disso em inúmeras cidades, quando, por exemplo, agora no Brasil, nós caminhamos para a campanha do agasalho, porque agora, lá no Brasil, a gente caminha para o inverno. Uma coisa é quando cada igreja faz a sua campanha, e cada igreja arrecada 300 quilos de roupas e agasalhos. Outra coisa é quando um grupo de igrejas da cidade decidem fazer a campanha juntas e mobilizarem todos os crentes das suas igrejas para aquilo. E aí, aquele conjunto de igrejas, como aconteceu em Campinas, a gente arrecada quase 3 toneladas de agasalhos. E os jornais, claro, eles querem saber o que está acontecendo. Porque como que um grupo consegue arrecadar mais agasalhos do que a própria prefeitura? Por quê? Porque não existe nenhuma organização social tão bem consolidada quando unida do que a Igreja de Cristo. E o diabo sabe disso.
Por isso Ele nos mantém desunidos. Porque Ele sabe que quando a igreja de Cristo se une, o impacto é grande. Na cidade, na região. Por favor, ponderem nisso. Quando convidado pelo Wilson, ele pediu para que eu conversasse com vocês nessa manhã sobre esse tema, reconstrução. E eu conversei agora há pouco com o pessoal que estava ali na sala da escola dominical sobre a reconstrução, o desafio de uma igreja, e eu vou conversar agora com vocês sobre reconstrução, o desafio de uma geração. Mas deixa eu primeiro contextualizar para vocês uma coisa. Quando a pandemia teve seu início em março de 2021, a minha querida esposa Sônia, ela já trabalhava há alguns anos na UTI respiratória de um hospital. E aí veio a Covid. E quando ninguém ainda sentia os impactos da Covid, a Sônia já via face a face os impactos, porque ela estava dentro de uma UTI respiratória todo dia. E à medida que a coisa foi se intensificando, a gente teve que tomar medidas. Nós nos isolamos em casa, a Sônia saía todo dia, 6 horas da manhã, entrava na UTI, voltava para casa, e nós não nos relacionamos por 4 a 6 meses com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos pais, porque a Sônia estava diariamente em contato com pessoas contagiadas pela Covid-19. E aquele foi um período muito difícil, emocionalmente falando. E o medo, eu me lembro de dias em que a Sônia saía de casa e eu sentava no sofá e eu chorava dizendo: Deus, protege a minha esposa. Não existia nenhum tipo de vacina. A gente só ouvia falar do número crescente de pessoas morrendo. E a Sônia teve que viver dentro de uma UTI respiratória situações para as quais ela nunca foi preparada, nenhum médico foi preparado para viver o que eles viveram. Uma coisa é quando numa UTI de hospital, você diz que uma pessoa morreu numa semana. Outra coisa é quando você tem 7, 8 pessoas morrendo no mesmo dia. E você precisa desocupar o leito para colocar outro que está à beira da morte, e não tem funcionário nem para tirar a pessoa que acabou de morrer, e médicos, enfermeiros, fisioterapeutas têm que fazer isso. Ou quando se faz necessário entubar uma pessoa e não existe mais anestésico. Então você tem que entubar uma pessoa sem anestésico. Mas é o que você tem que fazer. O que aconteceu foi que cerca de 1 ano depois que a Covid teve o seu início, a Sônia foi diagnosticada com síndrome pós-traumática, uma doença emocional de soldado que vai para a guerra, soldado que voltou do Vietnã, soldado que voltou do Iraque, síndrome pós-traumática. E ela teve que se afastar e passou por 10 meses de tratamento terapêutico, clínico. Graças a Deus, hoje ela está bem. Mas, no final desse processo de recuperação dela, quando ela estava começando a se recuperar, eu fui fazer um check-up. E o meu médico olhou meus exames e fez algumas perguntas sobre o meu rim. Eu achei estranho. E ele me perguntou se eu tinha algum caso na família de câncer no rim. Aí eu percebi que a conversa estava séria.
E eu fui diagnosticado com câncer no rim. E ele disse, bom, a cura é a cirurgia. Não tem radioterapia, não tem quimioterapia, é cirurgia ou nada. E eu fui submetido a uma cirurgia, e me lembro dos momentos que antecederam a cirurgia, quando eu peguei e fiz uma oração a Deus, dizendo, Deus, se a tua decisão é que acabou por aqui, eu não vou ficar bravo, eu não vou embora de bico. Não, assim, valeu, o Senhor me deu mais do que eu merecia, o Senhor me usou muito mais do que eu imaginava. Se eu tiver que ir, eu estou indo feliz. Fique tranquilo, seja qual for a sua decisão. Mas a decisão de Deus foi me manter pelo menos mais um pouco por aqui. E entre esse período da enfermidade emocional da minha esposa e o meu câncer, nós tivemos, ou eu vivi, o pior momento ministerial da minha vida, 35 anos como pastor. Eu nunca tinha vivido o que eu vivi. No meio da pandemia, aquela tensão, todo mundo separado, todo mundo com medo, todo mundo assistindo o culto pela internet. A minha equipe pastoral era formada por 7 pastores, e 2 dos pastores mais jovens, de uma hora para outra, resolvem anunciar que eles estavam saindo da igreja, que eles não eram mais parte da nossa equipe pastoral. Isso gerou muito ruído, estremeceu o relacionamento da igreja, porque existiam aqueles que tinham a sua preferência por aqueles pastores, e aí começa, porque eles estão saindo, a culpa é do outro, a culpa é daquele, ou a culpa é do pastor principal, sempre é assim, né? E eu lembro que naquele contexto, eu recebi uma carta de uma família que havia começado a igreja comigo 20 anos atrás. Uma carta de aproximadamente 20 páginas. E eu li aquela carta e eu falei, meu Deus, eu não acertei nada. Eu fiz tudo errado. Por 20 anos, esse casal de amigos não contabilizou nada de bom que eu fiz. Por 20 anos, eles contabilizaram o que eu não fiz. Eu acho que esse é um perigo que eu queria convidar você, que é membro de igreja, a perceber que nos ronda. Se existe uma faceta difícil do ministério pastoral, e com isso eu não estou dizendo que pastores são santos ou que eles não erram. Mas, em alguns casos, o que acontece é que pastores, eles estão presentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes na sua vida, nos mais variados momentos, mas na última vez, ele não se fez presente. E aí a avaliação que a gente faz é pela última vez e nunca pela média. E é interessante porque eu falava muito a jovens pastores que a dificuldade do ministério pastoral é que a gente nunca tem saldo. A gente vai fazendo depósitos na vida das pessoas. Mas o dia que você tem que sacar um valor, você descobre que não tem saldo. Não tem saldo, está zerado. Mas naquele momento eu vivi essa situação e foi muito difícil para mim e para a igreja. A nossa igreja, quando a pandemia chega, é uma igreja que tinha aí aproximadamente, aos domingos, de 1.200, 1.500 pessoas no domingo. Aí, quando nós retornamos em agosto de 2022, nosso primeiro encontro público. Passado essa crise interna,
de pessoas insatisfeitas que nos deixaram. Passado o momento da polarização política, porque pessoas começaram a nos deixar porque passaram a valorizar mais a ideologia política do que o Evangelho, e nós não abraçamos a ideologia política acima do Evangelho. Bom, quando nós voltamos o nosso primeiro encontro público, nós tínhamos 200 pessoas. Eu falei, meu Deus, a igreja acabou. 20 anos de dedicação. E a igreja acabou. E eu flertei com a possibilidade de abandonar tudo. De falar, não vale a pena. A gente se dá, e aí acontece isso. Eu flertei com a possibilidade de pensar, agora a igreja caminha para o seu final. Mas aí, é interessante, o que te separa de momentos de crise para experiências de vitória é a sua determinação de perseverar. O que separa você de um momento de crise, de uma experiência de vitória, é a sua determinação em perseverar. Nós decidimos perseverar. E aí nós começamos a fazer um processo de ir atrás das pessoas, ligar para as pessoas, pastorear as pessoas, orar pelas pessoas, e vamos tentar fazer tudo quanto é possível e abraçar e acolher pessoas. E em julho de 2022, foi talvez uma grande virada quando a gente reunião, esqueci, está começando a falhar aqui, né? A gente fez uma reunião som, ok? Então, em julho do ano passado, nós fizemos uma reunião da liderança da nossa comunidade e nós tomamos algumas decisões. E a gente decidiu que a gente ia se mover em algumas direções. E hoje eu posso dizer para vocês que a gente vive um momento muito especial. A igreja retomou o seu crescimento. Todos os nossos encontros dominicais estão novamente cheios. E agora a nossa crise é que nós precisamos começar um novo encontro, porque não cabe mais pessoas nos espaços que nós temos. E talvez a gente tenha que começar um encontro agora aos sábados, porque aos domingos a gente não tem mais lugar na agenda para fazer reunião, para fazer culto, para fazer encontro. Mas, para mim, toda essa história, ela me lembra muito um dos meus personagens prediletos na Bíblia. E hoje eu queria conversar com vocês sobre a história de Neemias, que para mim é o retrato exato do que nós precisamos fazer em momentos que nós precisamos reconstruir. Mas eu queria pedir para você prestar atenção numa coisa. Eu quero falar sobre a reconstrução de uma cidade, mas eu queria que você percebesse as implicações dessa história para a reconstrução de uma igreja local. Não só isso. Eu queria que você percebesse as implicações do que nós vamos conversar para a reconstrução de uma carreira profissional, de uma empresa. Ou talvez a implicação ou implicações do que nós vamos conversar para a reconstrução de um casamento,
de uma família. Porque todos nós passamos por momentos difíceis nos últimos 2, 3 anos. Todos nós temos que reconstruir alguma coisa. Alguns têm que reconstruir a igreja. Outros têm que reconstruir a empresa. Outros têm que reconstruir a família. Outros têm que reconstruir as amizades que perdeu, apesar de estar nos Estados Unidos, por causa da polarização política no Brasil. É impressionante. Semana passada eu falava com uma mãe que tem 2 filhas. Uma mora na Austrália, a outra mora no Brasil, em outra cidade. E desde a época das eleições, essas 2 irmãs não se falam. E a irmã da Austrália veio visitar a mãe semana passada, e a irmã que mora em São Paulo veio até a casa da mãe para resolver um problema. E as 2 irmãs não trocaram uma palavra. É isso que aconteceu em muitas famílias. É isso que aconteceu em muitas amizades. Meu Deus, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso tem a ver com idolatria. Nós passamos a valorizar mais ideologias políticas do que o próprio Evangelho de Cristo. Se existe esperança de uma sociedade melhor, essa esperança está no Evangelho. Se existe esperança de um mundo melhor, a nossa esperança está no Evangelho de Jesus. E a história de Neemias começa em Neemias capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que é mais ou menos final de novembro, começo de dezembro, no 20º ano, nós estamos aqui no século 5 a.C., por volta do ano 445, 450, enquanto eu estava na cidade de Suzã. A cidade de Suzã era uma das capitais do Império Assírio. Neemias é um hebreu que foi deportado para a Babilônia no tempo de Daniel. Depois a Assíria dominou a Babilônia. Neemias é da 3ª geração de judeus que estão no exílio. Assim, eu diria, Neemias, ele é mais assírio do que judeu. Você deve conhecer, talvez, uma criança que já é da 3ª geração de imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Ela mal fala o inglês. Assim, ela come com a maior tranquilidade macarrão com salsicha e gelatina. Assim, ela incorporou a cultura. Ela assiste beisebol e gosta. Ou seja, assiste partida de golfe pela televisão e acha divertido. Neemias é um imigrante que está numa terra distante. E olha o que acontece. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, aonde estava a cidade de Jerusalém destruída, com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E aqui, eu vou compartilhar 8 palavras com vocês. Eu disse ontem 10, mas eu acordei cedo, eu falei, não, tem que reduzir, porque eu falo demais, não vai dar tempo. 8 palavras com vocês, que são imensamente importantes em todo e qualquer processo de reconstrução na vida. Ok? 8 palavras que são muito importantes na reconstrução de um casamento, de uma família, de uma carreira profissional, de uma igreja local, de uma sociedade. Vamos lá. Primeiro, e eles me responderam:
Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A primeira palavra fundamental na reconstrução de um casamento, de uma família, de uma carreira profissional, de uma igreja, de uma sociedade, é a percepção da realidade. Porque a negação da realidade nos impede de reconstruir. Enquanto você não aceita o fato de que o seu casamento está acabando, de que o seu filho está se perdendo, de que a sua igreja está num momento crítico à beira da morte, enquanto você não admite o fato de que a sua empresa caminha para a falência, enquanto você nega, você não tem o que reconstruir. O primeiro passo da reconstrução é a percepção da realidade, é a aceitação da realidade. Nós estamos numa crise, nós estamos precisando de ajuda. Um casal começa a deixar a crise o dia que eles olham um para o outro e dizem: nós estamos com um problema. Enquanto eles negam o problema, eles não buscam ajuda, eles não fazem nada a respeito. Então, muito cuidado diante das situações da vida com o negativismo. Anote aí, percepção. Aí, o texto diz: quando ouvi essas coisas, que coisas? Que existia sofrimento e humilhação, que o muro de Jerusalém tinha sido derrubado e as pessoas de Jerusalém estavam sofrendo. Diz Neemias: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me. A segunda palavra, imprescindível para a reconstrução, principalmente para você ser instrumento de reconstrução, é compaixão. Porque Neemias poderia ter reagido de uma outra forma. Ele ouviu falar: o povo em Jerusalém está sofrendo, o povo de Jerusalém está sendo humilhado. Neemias poderia dizer: bem feito, aquele bando de pecadores, bem feito. Quem mandou eles se curvarem aos ídolos 3, 4 gerações atrás? Bem feito, eles se afastaram, eles estão sofrendo porque eles se afastaram da lei de Deus. Mas Neemias, quando escuta o que aquelas pessoas estão passando, ele chora. Eu diria que uma das grandes dificuldades de cristãos na atualidade para fazerem diferença no mundo atual é a perda da compaixão. Nós olhamos os filmes e os seriados, quando não achamos normal o que está sendo nos apresentado, nós temos raiva do que nos é apresentado, quando nós deveríamos ser movidos pela compaixão. Explico. No Evangelho de Mateus, por 3 vezes, Jesus olha a multidão e sente compaixão. Diz: eles são como ovelhas sem pastor. Eles fazem o que eles fazem, porque eles não têm pastor. Eles andam por onde eles andam, porque eles não têm esperança. Eles estão se acabando nos caminhos que eles decidiram tomar, porque eles não conhecem a verdade. Por 3 vezes o Evangelho de Mateus diz que Jesus olhou a multidão e teve compaixão. Mas é interessante porque, na terceira vez,
o Evangelho de Mateus diz que Jesus olha para os discípulos e dizem assim: vejam as multidões. Porque parece que os discípulos olhavam as multidões de maneira apática, como multidões, e não percebiam que aquelas eram ovelhas perdidas. É o filho na terra distante, que o irmão mais velho tem raiva dele e não compaixão. Por sinal, é esse o ensinamento que Jesus tem com a parábola de Lucas 15, porque os fariseus estão questionando Jesus, porque Jesus está se assentando com os publicanos e pecadores. Falta aos fariseus compaixão. Por quê? Porque os fariseus ou se achavam melhores do que os publicanos e pecadores, ou, vamos ser honestos, tem crente que tem raiva de quem não é crente, porque no fundo, a lógica do crente é a seguinte: por que ele pode aproveitar a vida e eu não? Deixa eu explicar isso para você com uma outra situação. Eu me lembro de uma igreja que um indivíduo foi disciplinado porque largou a esposa, que tinha seus 60 anos de idade, e fugiu com a secretária, que tinha 20. E aí, na reunião do conselho, a coisa pegou, porque as palavras eram duras. Mas aí, um dos presbíteros deixou escapar o que existia por detrás do sentimento, quando um dos presbíteros falou assim: porque eu tenho que continuar aguentando minha mulher e ele pode largar a dele e fugir com uma de 20. Muitas vezes, o que existe por detrás da nossa dureza, do nosso legalismo, é um negócio complicadíssimo. Não é amor por Deus. É um sentimento de que eu estou em desvantagem. Porque eu preciso ser obediente a Deus e ele não. Lucas 15, o pensamento do irmão mais velho: porque ele pode ir para a terra distante e gastar o dinheiro do pai e eu tenho que ficar aqui. Neemias, quando escuta falar do que está acontecendo em Jerusalém, é tomado pela compaixão. Anota aí: percepção, compaixão. E aí, o texto segue aí. Diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, mas aí acrescenta uma palavra: jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse. Então, a terceira palavra fundamental num processo de reconstrução de um casamento, de uma família, de uma igreja, de uma sociedade é oração. Quando o meu povo clamar, eu ouvirei. Quando o meu povo se humilhar e por mim chamar, eu ouvirei as suas orações. Quando um casal dobra os joelhos e diz: Deus, nós não vamos dar conta, nós precisamos da tua intervenção. Quando pais dobram os joelhos e dizem: Deus, nós estamos perdendo os nossos filhos, nós precisamos da tua intervenção. Quando líderes de uma igreja dobram o joelho e dizem: Deus, a igreja vai morrer, nós precisamos do teu poder. Quando igrejas se unem em clamor, dizendo: Deus, faz algo pela nossa cidade, porque os jovens da nossa cidade estão se perdendo. Deus faz. O grande problema da oração, eu já disse isso aqui, acho que alguns anos atrás, o grande problema da oração é que Deus responde.
E talvez você diga, mas qual o problema disso? É que, via de regra, Deus responde a nossa oração nos enviando a fazer alguma coisa. Você diz assim, Deus abençoa aquele meu irmão. Deus diz, eu vou abençoá-lo através de você. Vai lá fazer uma visita para ele. Deus, intervém nessa situação do meu filho. Deus fala, eu vou abençoar o seu filho. Vai lá conversar com ele. E é isso que Deus vai fazer com Neemias, porque Neemias passa 4 meses orando. E na medida em que Neemias ora, ele compreende que a resposta da oração dele é ele se dispor nas mãos de Deus. Deus, faz algo pela nossa igreja. Deus, abençoa a nossa igreja. Deus, dá mais unidade para as igrejas brasileiras nessa região. Deus, quebranta o coração dos pastores e líderes, faz eles terem mais compaixão e amor. E Deus diz, ok, que tal começar por você? Que tal começar por você? Olha o que vai acontecer. Depois de 4 meses de oração, diz assim o capítulo 2, verso 1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, então se passaram 4 meses, desde que Neemias começou a orar, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Perceba essa frase, por favor. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Sabe o que essa frase revela? Neemias era o tipo do cara que o que ele fazia com excelência. E sabe o que me chama a atenção nas histórias bíblicas? Deus usa homens e mulheres que no pouco fazem com excelência. Exemplo, José no Egito. O que era colocado na mão de José, José fazia com excelência. E Deus abençoou e usou a vida de José. Davi, o pai dele não manda ele para um campo de batalha para lutar contra um gigante filisteu. O pai dele manda ele para o campo de batalha levar queijo para os irmãos. Sabe o que Davi faz? Obedece com excelência. Às vezes na vida, a gente está sempre esperando pelo grande momento, pela grande situação. Mas é impressionante como Deus nos move ao longo da vida através de pequenas situações ordinárias. E através do ordinário, Deus vai construindo uma história extraordinária. Por exemplo, quando eu falo para pastores da experiência que eu vivi na minha igreja local. É claro, muitos pastores dizem assim, eu quero também ter uma igreja com 1.000, 1.200, 1.500 membros. Eu quero. A pergunta é, quantos desses pastores estariam dispostos a viver os 20 anos de atitudes ordinárias, indo estudar a Bíblia com pessoas, visitando pessoas, contatando pessoas, se dedicando a encontros aparentemente ordinários. Perceba, Deus constrói uma história extraordinária através da nossa obediência no ordinário. Deus constrói uma história extraordinária através da nossa obediência no ordinário. Neemias fazia algo ordinário, servia o rei, mas ele servia diariamente o rei com alegria, com excelência. O verso seguinte diz, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Então, quarta palavra importante na reconstrução. Dedicação. Dedicação em fazer o que Deus colocou nas tuas mãos com excelência. Talvez você diga, mas eu preciso
de muita coisa para reconstruir a minha empresa. Ok, você precisa de muita coisa. Sabe como você vai conseguir muita coisa? Acordando amanhã cedo e saindo para fazer o ordinário com excelência. Eu citei aqui ontem a viúva que chega para o profeta e diz: os meus filhos vão ser tomados como escravos. O profeta diz: o que você tem na sua casa? Ela diz: uma botija de azeite. O profeta diz: ok, volta para sua casa, pede para os seus filhos pegarem todas as botijas com a vizinhança emprestado, fecha a porta e começa a despejar o azeite das botijas. Ordinário, ordinário. Deus faz o extraordinário enquanto nós obedecemos no ordinário. Dedicação, fazer o que está ao seu alcance, mas faça o que Deus colocar diante de você com excelência. José foi colocado para ser carcereiro, ele fez com excelência. José foi colocado para ser mordomo, trabalhar numa casa, ele o fez com excelência. Faça com excelência o que Deus colocar diante de você e deixe que Deus use essas situações para a reconstrução do seu casamento, da sua vida, da sua família, do seu trabalho e da sua igreja. O texto continua dizendo: com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Aí o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Sabe o que essa pergunta me lembra? Aquele cego de nascença que fica gritando para Jesus, e aí Jesus manda chamar o cego, e o cego está diante de Jesus, e Jesus diz para ele: o que você quer que eu te faça? Pode parecer simples a resposta, mas não é. Por exemplo, se Jesus nos visitasse essa noite, você está lá tentando pegar no sono, escuta um barulho no quarto, abre os olhos, Jesus está lá no seu quarto. Assim, para acordar sua esposa, seu marido, Jesus te chama num canto, fala: vamos lá para a cozinha. Jesus puxa uma banqueta, senta do seu lado, na sua frente, olha para o seu olho e diz assim: o que você quer que eu te faça? Eu diria, existe muita chance de nós pedirmos para Jesus a coisa errada. Porque nós não temos a consciência de fato do que Deus mandou a gente fazer. E olha só o que acontece aqui. Então orei ao Deus dos céus e respondi a ele, ao rei: se for do agrado do rei e do seu servo, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Eu diria que uma quinta palavra na reconstrução de um casamento, de uma família, de uma igreja, de uma sociedade, é missão clara. Missão clara. Ou claridade na missão. O que Deus quer que eu faça? O que Deus mandou eu fazer? Nós conversávamos na escola dominical que muitas vezes em momentos de crise nós precisamos perceber o poder da expressão menos é mais. Eu aprendi durante a pandemia, surgiu uma parreira no meu quintal que eu nem sabia que ela existia. Tinha um pedaço de pau enfincado no chão lá, eu nem sabia que era uma parreira. De repente, no meio da pandemia, ela começou a florescer, e eu comecei a perceber que estava acontecendo alguma coisa estranha. Ela começou a crescer, e as folhas começaram a aparecer, uns cachos de uva surgiram, era uma parreira. Aí eu tive que aprender que parreira, a única chance de você ter fruto no ano seguinte, é você podando. Porque se você deixar os ramos velhos, eles vão drenar a energia da parreira. Então, na reconstrução, é imprescindível você abrir mão de algumas coisas e se concentrar no que é essencial.
Família em crise financeira precisa abrir mão do que não é essencial. Casamento em crise precisa abrir mão das atividades que não são essenciais. Uma igreja em crise precisa perceber o que é essencial e se concentrar com claridade no que Deus mandou ela fazer. E o texto continua. Então o rei, estando presente com a rainha, sentada ao seu lado, e aqui eu acho, Neemias foi esperto, até hoje, caras que fazem campanhas de doação, quando convidam pessoas ricas para doarem, eles convidam para um jantar o casal. Porque quando o cara está do lado da esposa, às vezes o cara faz um cheque assim com valor baixinho, a esposa cutuca e fala, querido, só? Essa foi a estratégia de Neemias. O rei pergunta, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Aqui nós temos uma coisa que nós brasileiros não gostamos muito. Mas Neemias não apenas sabe o que ele tem que fazer, mas ele tem um plano de ação. Eu aprendi muito isso com plantação de igreja. O sujeito fala assim, Deus mandou eu plantar uma igreja. Ok, qual é o plano? Não, assim eu vou plantar uma igreja. Não vai. Se você não tiver um plano, Deus mandou você plantar uma igreja, ok. Como que você vai plantar essa igreja? Qual é o passo 1, passo 2, passo 3? Deus mandou você montar essa empresa. Pare e senta com quem entende do negócio e estabelece quais são os passos. Via de regra, nós brasileiros queremos pegar atalhos e nos damos mal, porque nós dispensamos o plano. A gente se empolga com uma ideia. Quantas esposas aqui, quando eu estou falando isso, estão se apertando a mão do marido, dizendo, está vendo? Não te disse? Porque a gente se empolga com uma ideia, não, agora vai dar certo, mas qual é o plano? Qual o plano? E aí eu acho interessante uma coisa, existem aqueles que dizem assim, não, eu orei a Deus. Neemias também orou. Mas sabe o que Neemias fez durante 4 meses? Ele orou. Enquanto ele orava, ele planejava. Enquanto ele planejava, ele orava. Aí ele orava planejando. Enquanto ele estava planejando, ele orava. Não existe na vida de Neemias incompatibilidade entre oração e planejamento. E deixa eu provar para você uma coisa aqui. Está meio confuso ali, mas eu vou ler aqui. Olha só, a seguir, eu acrescentei. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar em Judá. Deixa eu te mostrar o que é isso. Enquanto Neemias orava pelo projeto em Jerusalém, ele consultou o Google e ele percebeu que ele ia ter que passar por fronteiras. E ele entrou lá no consulado daquela fronteira para saber qual era a documentação que ele precisava para passar na fronteira. Neemias é um cara que confia em Deus, ele ora, mas ele ora planejando, ele planeja orando. Não existe incompatibilidade sobre isso. Olha só, e também, rei, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, para os muros da cidade, para a residência que eu irei ocupar. Ele pesquisa no Google e ele percebe que tem uma reserva florestal a tantos quilômetros de Jerusalém, e ele entra no site da reserva florestal para saber qual era o nome do chefe da reserva. Meu irmão, minha irmã, não existe incompatibilidade nenhuma entre depender de Deus em oração e planejar. Planejar a vida, planejar as mudanças, planejar a carreira profissional, planejar a volta ao Brasil, planejar a permanência nos Estados Unidos. Não existe, nós precisamos orar planejando e planejar orando. 7ª ou penúltima palavra. Sambalate, o Eronita,
e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. É interessante. Quando Neemias decide ir para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, esses dois caras ficam indignados. Por quê? Porque eles exploravam o povo da cidade. Eles vendiam segurança numa cidade que não era murada, eles empregavam as pessoas da cidade com salários inferiores, eles abusavam daquelas pessoas. E quando Neemias decide se mover naquela direção, Neemias vai enfrentar a oposição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O diabo, o inimigo das nossas almas, é o nosso Sambalat e Tobias. Quando pessoas dizem assim, nós vamos reconstruir essa igreja, nós vamos reconstruir essa igreja, nós vamos reconstruir a unidade entre as igrejas brasileiras aqui, nós vamos fazer diferença nessa cidade, nós vamos alcançar mais e mais brasileiros com o Evangelho de Jesus, nós vamos fazer diferença como brasileiros nessa cidade. O diabo se incomoda. Enquanto a gente continuar brincando de ser crente dentro das nossas igrejas, o diabo não está nem dando bola para a gente. Mas o diabo, fica esperto aqui, Sambalat e Tobias levantam as orelhas, ficam preocupados. Por quê? Porque Neemias tomou uma decisão: reconstruir. Quando o marido toma a decisão, eu vou reconstruir o meu casamento. Quando uma esposa toma uma decisão, eu vou reconstruir o meu casamento. Quando pais dobram os joelhos e tomam uma decisão, eu vou reconstruir a relação com os meus filhos. Quando crentes tomam uma decisão, nós vamos reconstruir uma igreja, o diabo se incomoda. Oposição. E a palavra que o pessoal mais gosta, a última, Neemias 2,17 diz assim: então eu lhes disse, Neemias está agora diante do povo de Jerusalém, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Pode parecer estranho para você, Neemias falar, vejam, as portas estão destruídas e os muros estão derrubados. Então, fica comigo aqui, eu já estou terminando. Deixa eu mostrar o que está acontecendo aqui. Esse povo vive numa cidade que há 150 anos os muros estão derrubados. Eles nunca viveram numa cidade com os muros em pé. Então, perceba, o cara era criança, ele brincava de esconde-esconde nas ruínas do muro. Na adolescência ele começou a namorar, e ele namorava vendo o pôr do sol, sentado nas pedras da ruína do muro. Quando ele começou a fazer faculdade na cidade vizinha, ele cortava caminho pelas ruínas do muro. Quando ele começou a trabalhar numa outra cidade, ele passava todo dia pelas ruínas do muro. Sabe o que acontece quando a gente vê constantemente algumas coisas? A gente perde a capacidade de enxergá-las. Você já se deparou com uma trinca na parede da sua casa, que um amigo que está visitando diz, o que é isso aqui? Você olha, gozado, será que isso aí apareceu de ontem para hoje? Não, está lá há muito tempo, você perdeu a capacidade de enxergar. Assim, aquele quadro torto na parede da sua casa, você não enxerga mais que está torto. Aquela mancha no seu carro, você não enxerga mais, de tanto, você perdeu a capacidade de enxergar. Aí Neemias chega para aquele povo e diz, gente do céu, olha o que está acontecendo aqui, olha as oportunidades que Deus nos deu, olha a quantidade de brasileiros que existem nessa região que precisam do Evangelho. Gente, abram os olhos e vejam o que está acontecendo, vejam. E mais, Neemias diz, vejam e venham. Vejam e venham. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. É ver e se engajar. Mobilização.
E aqui, para mim, é muito notório, há 36 anos no ministério pastoral, e conhecendo a história de inúmeras igrejas, que é muito importante que um pastor, que um líder, seja aquele que diga: vejam, venham, mas se o povo não responder, não acontece nada. De nada adianta um pastor e um líder dizer: vejam, venham, e o povo continuar. Vejam, venham, e o povo não mudar. Mas nessa história, o que aconteceu, olha só, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E olha que coisa bonita, se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Sabe como essa história termina? Eu tive que correr bastante aqui para conseguir fazer isso. Aqui estão as 8 palavras: percepção da realidade, compaixão pelos que sofrem, oração, dedicação em tudo, missão clara, plano de ação, oposição que vai acontecer e a mobilização. Eu não sei se você prestou atenção, eu disse que esses muros estavam derrubados há quantos anos? 150. Olha o que diz Neemias capítulo 6. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Uma obra que não foi feita por 150 anos, foi realizada em 52 dias, quando o povo abriu os olhos para perceber o que estava acontecendo e decidiu se engajar. Eu diria que Neemias 6,15 é um milagre dessa história. E a minha pergunta é: o que Deus está te desafiando a reconstruir nessa manhã? Deus tem o poder de reconstruir esses muros, mas Ele decidiu que Ele vai reconstruir através de você. Por isso você precisa identificar quais são os muros derrubados da sua vida que você precisa reconstruir. Talvez o muro derrubado da sua vida é a sua fé. Você está precisando reconstruir a sua fé. Talvez o muro derrubado da sua vida é o seu casamento. A relação com familiares, a relação com amigos. Talvez os muros derrubados diante de você seja a sua igreja. E a palavra de Deus hoje é: veja e venha. Veja e venha. Veja e venha. E que a sua resposta seja como a daquele povo que disse: sim. Ou como o profeta Isaías respondeu ao chamado de Deus, dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Grandes coisas acontecem quando homens e mulheres decidem se colocar inteiramente nas mãos de Deus. Grandes coisas acontecem quando homens e mulheres decidem se colocar inteiramente nas mãos de Deus. Que hoje Deus esteja começando uma nova obra aqui. E daqui a alguns anos a gente possa perceber claramente
as maravilhas que Ele fez através de cada um de vocês. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar a vida desses meus irmãos e irmãs diante do Senhor nesse momento, pedindo, Pai, que o Senhor dê a eles, a cada um deles, muita clareza acerca de quais são os muros derrubados que precisam ser reconstruídos em suas vidas. Eu quero pedir, Senhor, que a ação do Teu Santo Espírito seja tremenda e profunda na vida daqueles que o Senhor está desafiando hoje a voltarem para os Teus braços, a reconstruírem a sua caminhada espiritual contigo, a reconstruírem uma relação com o Senhor. Que o Senhor esteja abençoando maridos, esposas que estão tomando a decisão nessa manhã de reconstruir a relação conjugal, reconstruir o amor um pelo outro, reconstruir a família. Que o Senhor abençoe esses meus irmãos e irmãs que estão sendo desafiados a reconstruírem laços rompidos nos últimos anos, reconstruírem amizades que glorificavam o Teu nome, mas que foram perdidas por outras causas. Ó Deus, nos move na direção da reconstrução, nos move na direção da reconstrução, porque a reconstrução de vidas, de famílias, de amizades, de igrejas, glorificam o Teu santo nome. Abre os nossos olhos para percebermos e move os nossos corações para nos engajarmos, e que o Senhor faça uma obra que surpreenda a todos que estão aqui nessa manhã. Que o Senhor manifeste o Seu poder através de homens e mulheres que se colocam nas Tuas mãos, dizendo: eis-me aqui, envia a mim. Em nome do nosso amado Jesus, que naquela cruz se entregou por cada um de nós e que nos redimiu para fazermos parte do Teu povo na história. É no nome dele que nós oramos. Amém. Deus os abençoe, queridos.